É isso aí, vai começar a nossa segunda oração, Isso. segundo dia da campanha de oração. Hoje é a oração de Josafá, né? E vai ser uma grande bênção. Deixa eu só ligar essa lâmpada aqui que desligou. Fala aí, pastora. Glória a Deus. Vamos que vamos, queridos. Uma grande bênção essas nossas lives, não é? Orações poderosas da Bíblia, né? Coisas extraordinárias aconteceram. Pessoas comuns como eu e você, mas que tinham realmente um poder, uma palavra na boca, uma oração, um coração derramado na presença de Deus e que viveram o extraordinário. Então, continua o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e nós também podemos viver. Amém? Vamos aprender hoje um pouquinho com o rei Josafá e eu espero que seja uma bênção para a tua vida. Amém? Essa passagem é uma passagem muito forte, é uma passagem tão séria. É interessante falar isso que você acabou de falar, né? Que não eram pessoas extraordinárias. Deus é extraordinário. Ah, não, mas é que ele era um cara. Não, ele, olha. Não, porque, olha, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele é o mesmo Deus que vai operar na tua vida. Amém? Amém. Bom, vamos começar? Bora lá? Então tá bom. Queridos, olha, a oração de Josafá, a gente vai se focar na oração, vamos ler a oração aqui, porque o nosso foco essa semana é justamente a oração. O que aconteceu, como que foi feita essa oração, e aí a gente tem todo um desdobramento. Mas tá lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, depois se você tiver curiosidade na tua casa, vale a pena você ler o capítulo inteiro, porque é uma história muito, muito especial. E eu quero ler com vocês 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 9, amém? Que diz assim, já é aqui a metade da oração do rei Josafá, se algum mal, ele falando com Deus, né? Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, veja, não é uma situação diferente daquela que o mundo está vivendo. Nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, né? E ele continua dizendo, pois o teu nome, Senhor, está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os inimigos, não é? E os do monte de Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, eles estão vindo contra nós, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança, né? Aqui o inimigo queria tirar eles daquilo que era a promessa de Deus, a terra prometida, do lugar onde Deus havia estabelecido eles. E uma ingratidão, né? Porque eles, o povo de Deus mesmo não tinha lutado contra esses caras, mas eles ingratos foram lá e quiseram... Versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Olha que especial que ele diz aqui. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, né? Será que a gente tem alguma semelhança com a oração dele? Mas os nossos olhos estão postos em ti, amém? Essa oração dele é um pouco maior, mas aí você lê aí na tua casa. A gente queria pegar, né, só a parte assim mais especial da oração do rei Josafá. Vamos entender o que aconteceu nessa história? Uma grande multidão estava vindo contra ele, né? Nesse momento, Josafá, ele chama o povo para um jejum, ele chama o povo para a oração, né? Ele traz o povo, né, para aquilo que era espiritual. Por quê? Porque tinha uma multidão muito grande contra eles. E é claro, né, ele teve medo, porque há um enfrentamento muito, muito grande que eles tinham que resistir ali, né? Mas apesar do medo, né, ele não ficou paralisado. Há uma diferença muito grande, né, quando nós estamos enfrentando o medo e quando nós enfrentamos o medo com reações. Você pode ter medo, ninguém diz, não, você não pode ter medo de jeito nenhum. O que você não pode é temer, porque o temor ele traz a paralisia. E o sentimento do medo, ele precisa ser aquilo que foi para Josafá, um combustível. Ele não ficou paralisado.
ele entendia quem era o seu Deus e que Deus era justo para abençoá-los, não é? No Salmo 46 a Bíblia fala: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente quando? Nas tribulações, não é? Exatamente. É interessante porque o medo, queridos, eu sou um servo de Deus, então eu não sinto nada disso, né? Quando as lutas vêm, quando os desafios eles se apresentam, então eu não sinto nada, eu estou imune a tudo isso. Não é verdade, né? Deus, ele nos fez com emoções, Deus, ele nos fez com sentimentos. Agora, o que é que eu vou fazer com esse sentimento é que é o negócio. Aí é que é o negócio. Esse é o ponto de virada ou o ponto de derrota Exato. De qualquer servo de Deus. Então, no caso do rei Josafá, o que ele fez? Ele teve muito medo, ele soube da guerra, ele teve aquela notícia, avisaram que aqueles reis estavam vindo contra ele, e ele teve muito medo. É interessante que a Bíblia não deixa de relatar esse medo que ele teve. Mas a primeira reação de um homem de Deus não é se enfiar debaixo das cobertas. A primeira reação de um servo de Deus não é correr para um antidepressivo, não é. Mas a primeira reação é a reação do rei Josafá. Ele ajuntou todo o povo, ele apregoou um grande jejum e ele foi buscar ao Senhor. Exato. Então nós precisamos entender que existem armas espirituais, que elas são eficazes, armas espirituais que são poderosas em guerra. Então a nossa primeira reação, ainda que com medo, ainda que receoso, ele correu para o altar e ele correu para a presença de Deus, ajuntou o povo e falou: pera lá, nós estamos aqui nessa condição, mas nós vamos buscar auxílio no Senhor. Exato. Ele chamou o povo para o jejum, né? Esses dias uma pessoa escreveu assim: vocês fazem jejum e ficam pondo na internet que vocês estão em jejum. Ora, nós precisamos movimentar o mundo espiritual. E foi o que Josafá fez. Josafá não tinha grupo de WhatsApp, acho que não, né? Não. Josafá não tinha internet para postar, mas ele juntou o povo e falou: vamos jejuar, vamos nos consagrar. Não era uma arma secreta, era uma arma espiritual. O jejum é uma arma espiritual da unidade, não é? Que move os céus. E aí ele ora, e uma oração poderosa, né? O versículo 9 ele fala: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrará. Ele ora, ele fala: Senhor, se, né, nas minhas palavras aqui, traduzindo a oração de Josafá, Senhor, se alguma coisa vier que eu não estou esperando, se eu tiver que passar por uma situação, olha, eu sei aonde eu vou correr, eu vou para o teu altar, eu vou para a tua presença, eu vou diante do Senhor, porque eu amo o Senhor, porque o Senhor é a minha vida, porque eu sei que o Senhor cuida de nós. Josafá, ele não perdeu a sua essência, a sua a linha de paternidade que ele tinha com Deus, ele não perdeu a esperança, ele não perdeu a fé no Deus que ele servia. Ele falou: o que vem contra a gente é muito poderoso, mas eu não vou me perder naquilo que são os meus valores. Ele ora, né? E se consagra. E tem muita gente que na hora do que o negócio aperta, que o calo aperta, né? A pessoa corre para tudo quanto é lugar. Ela corre para o vizinho, ela corre para a internet, ela joga no Facebook, ela corre para tudo. Meu Deus, o Facebook é uma... né? Ela corre para rede social, pronto, falei, um desabafo, ou coloca, né, tem pessoas... Fica a dica, ou tem pessoas que colocam, às vezes ela tá no hospital, ela coloca só a veia e tal, e não coloca mais nada. Quer dizer, nós precisamos correr para onde tem solução. Não adianta você correr, né, para pessoas, para situações que não vão resolver em nada. Mas o rei Josafá, ele correu para onde ele sabia que haveria uma solução para a vida dele. E humildade, né? De reconhecer, humildade, de saber, assim, o que ele falou aqui no versículo 12 é muito poderoso, né? Eu não sei o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. O rei Josafá, que governava Israel, ele fala: Senhor, eu não sei muito bem o que fazer, eu não sei
como enfrentar isso, eu não sei como passar por essa pandemia, eu não sei de onde eu vou tirar o meu sustento, mas os meus olhos estão postos em ti. Exato. Ele sabia qual era a sua segurança, né? Exato. E o Salmo 121, no versículo 1, a palavra fala, não é? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aleluia. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A gente espera tantas vezes em homens, em situações, em instituições, e olha, invariavelmente a gente vai se frustrar. Não tem como você não se frustrar. Maldito o homem que confia no homem. Mas quando a gente põe a nossa confiança em Deus, então Ele nunca vai nos desamparar, Ele nunca vai nos deixar na mão, de forma nenhuma. Porque a humildade, o reconhecimento, a sinceridade, né, a verdade de um coração, né, como fala no Salmo 51, um coração sincero e quebrantado Deus não despreza. Exatamente. Né? E com essa oração poderosa, né? E o foco dessa semana é a oração, queridos, né? Quando ele faz essa oração, por causa dela, então começa uma sucessão de coisas extraordinárias. O nosso trabalho no Senhor, ele nunca é em vão. Talvez ele pudesse pensar, meu Deus, eu estou falando aqui, eu creio em Deus, mas parece que a minha palavra não está subindo, né? Não estou vendo nada, parece que não estou enxergando nada. Mas quando vira meia-noite, né, um novo dia ele começa. E por causa dessa oração, uma sucessão de coisas incríveis começam a acontecer. A primeira coisa que aconteceu... o Espírito Santo, né? O Espírito Santo se manifestou na vida do profeta. E aí ele começou a profetizar, não tenham medo, não fiquem assustados. Essa grande guerra não é de vocês. Deus é o dono dessa guerra, é Ele quem vai dar vitória, é Ele quem vai guerrear. Uma loucura, né? Deus começa a usar o profeta na unção do Espírito Santo. Por isso, a necessidade na hora da guerra, na hora de buscar a Deus, a sinceridade, a verdade, a santidade. Porque ele clama e o Senhor se manifesta através da vida dele. Exatamente. Né? O Espírito do Senhor, no meio da congregação, ele tomou o profeta. E queridos, quando a gente busca a Deus, sempre tem uma palavra, sempre tem um caminho, sempre tem algo que Deus ele quer anunciar para a nossa vida. E isso é maravilhoso. E o Senhor veio com uma estratégia, falou, olha, eu tenho uma estratégia para você. Você está achando que não tem caminho para aquilo que você está vivendo? Você está achando que não tem como vencer essa situação? Você está achando, rei, que acabou na tua carne e você não consegue enxergar nada? Pois eu estou dizendo que existe um caminho Aleluia. Espiritual. Queridos, quando terminam os caminhos naturais, nós ainda temos o caminho do altar. Talvez você esteja nos ouvindo nessa manhã e enfrentando situações como o rei Josafá. Senhor, eu não sei como eu vou resolver isso, eu não sei como eu vou conseguir vencer essa situação. Talvez um medo que te paralisou, talvez uma depressão que tem tomado conta dos teus dias, eu não sei. Mas o que o Senhor anunciou para o rei Josafá foi, porque você me buscou, porque você orou, então eu tenho um caminho para você e para todo o povo. Amém? Deus tem um caminho. A palavra diz que não nos sobrevém tentação que não seja humana, mas junto com a aprovação, o Senhor, Ele nos envia o escape e o livramento. Então não pense você e não deixe o inimigo colocar essa mentira sobre a tua vida, de que não tem caminho, de que você não vai viver, de que agora por conta da pandemia, não. Tem um caminho espiritual e o Senhor vai te mostrar e você vai ver a mão de Deus na tua vida. Exato. Amém? Deus sempre tem uma estratégia e um caminho. Sempre. Onde não chega a tua flecha, chega a mão de Deus. O que você não conquista de pé, você conquista de joelho. Aleluia. Deus tem caminhos espirituais, não é? E Ele coloca, nesse caminho, vocês não vão ter que pelejar. Na hora que vocês se encontrarem com o inimigo, só observa. Porque a vida de oração foi a vida que estabeleceu a vitória. Ele falou, vocês querem lutar ou vocês querem que eu lute? Então me busquem de todo o coração. Aqueles caras começaram a buscar a Deus, eles começaram a servir a Deus e o Senhor deu algumas estratégias, né? A primeira era o seguinte, fica calmo porque quem vai lutar sou eu. Amém. Sabe aquela coisa do irmão mais velho, né? Meus irmãos, eu sou o mais velho, né? E quando a gente era novo, se eles arrumassem uma confusão na rua, eles falavam, vamos lá. Aí ele chegava lá e falava assim, tá, uma confusão, aí falava, agora meu irmão que vai lutar, né? Foi assim, eles chegaram no campo de batalha e viram o Senhor pelejar por eles. Olha o Doninho aí, ó. Acordou cedo, hein, filho?
O cara que acorda mais cedo que eu conheço, nunca vi. Então, o que aconteceu? O Senhor pelejou por eles. Deus vai lutar as tuas guerras. Se você buscar a Deus de todo o coração, Deus vai buscar as suas guerras. E qual foi a segunda estratégia? É interessante que ele fala, nesse encontro não tereis que pelejar, tomai posição. Amém? Então, se você está meio cambaleando nessa manhã, querido, fica de pé. Fica de pé. Posicionado. Fica de pé e luta. Amém? Fica posicionado no teu jejum, na tua oração. Eles assustaram só no comportamento, né? Às vezes vem um baque e você meio que, né? Você fica desorganizado. Mas o que Deus falou, tomai posição. E vocês fiquem aí posicionados, porque quando nós estamos posicionados, nós vemos a interferência de Deus. A segunda coisa, Deus disse, olha, sabe como é que vocês vão vencer? No versículo 22, nós não lemos, mas a palavra diz, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada no meio dos inimigos. Então Deus disse para eles, vocês vão para a batalha, mas vocês vão louvando e vocês vão adorando. E há um poder no nosso louvor. Se tem uma coisa que Satanás odeia, é o louvor que sai da boca do servo de Deus. Sabe, o louvor do adorador, o louvor de Paulo e Silas na prisão, sabe, quando tudo tá tudo virado, tá tudo muito complicado, e você abre a tua boca e começa a adorar. Foi esse louvor, Deus disse, vai, porque o louvor ele quebra cadeias. O louvor, ele chama a presença de Deus, Deus habita no meio dos louvores. Aleluia. O louvor, ele tem um poder, queridos, tremendo. Então, nessa manhã, troque a murmuração e até o silêncio pelo louvor e pela adoração. E isso vai enchendo o ambiente, isso vai transformando, não é, todas as coisas. Primeiro o teu ambiente interior e depois tudo aquilo que está ao teu redor. Talvez na tua casa esteja aquela coisa pesada, sabe aquela coisa? É um que não fala com o outro, é uma tristeza, é um lamento, é uma situação terrível. Coloca um louvor e deixa o Espírito Santo higienizar o ambiente. Amém? Porque o que você colocar no ambiente é o que vai predominar, né? Se você fritar um peixe com a casa toda fechada, é gostoso de comer, mas aquele ambiente vai virar uma peixaria, né? Se você fizer um churrasco dentro da tua sala, com as janelas fechadas, ninguém vai se encontrar mais na sua casa. Fica até impregnado nas coisas. Fumaça, né? Vai ficar tudo engordurado. Então, o que você colocar dentro da tua casa é aquilo que vai impregnar, é aquilo que vai dominar o ambiente. E Josafá recebeu essa direção de Deus. Vamos encher essa casa de adoração. Vamos encher a nossa casa de louvor. E os céus se abriram e a grande vitória aconteceu, porque os inimigos, eles se mataram. Um contra o outro. Eles mesmos se mataram. Você acha que você vai ficar com mais? Eu vou ficar... Eu sei lá qual foi a confusão que deu lá, né? Nós não vamos nem saber, porque eles estão no outro canto que nós não vamos lá, né? Confusão no arraial do inimigo. Confusão no arraial do inimigo. É isso que Deus colocou. Né? Eles cantando, eles adorando, eles lá na posição. Eles de boa, posicionados ali, e Deus colocou a mão na situação. E o inimigo lá, o espírito da confusão reinava entre eles. Pronto, foi só acender o fósforo para o estopim pegar fogo, para o pavio explodir, e aí começa aquela coisa toda lá, e os inimigos, eles se mataram. Eles estavam preocupados, né? Como que vai ser essa batalha? Vai ser do jeito de Deus. Eu vim aqui junto com a pastora anunciar nessa manhã, vai ser do jeito de Deus. O jeito de Deus é perfeito, ele não falha. Ele não muda e é Ele quem vai guerrear as tuas guerras, é Ele quem vai organizar a tua vitória em nome de Jesus. Eles foram surpreendidos por um final, um desfecho que eles não imaginavam. Não, talvez que eles pensariam em algum anjo aparecer, sei lá, caiu uma pedra, caiu, foi, raio, né, que nem a oração de Josué, né, começou a cair pedra de gelo em cima dos caras. Exatamente. E aí o que aconteceu? Os povos, né, os inimigos mortos, e no versículo 25 diz que o rei Josafá com o povo ficaram olhando aquilo, todo mundo morreu, e eles então entraram onde estavam todos os corpos.
E o povo começou a saquear, porque o inimigo ele tinha recurso, eles tinham ouro, eles tinham coisas boas ali, né? Acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, objetos preciosos, não é? E tomaram para si mais do que podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muita coisa. Despojo Deus te dá vitória e ainda você sai com um plus, você ainda sai com algo a mais dessa batalha, com o lucro dessa batalha. Então, perceba, queridos, aquilo que veio contra o rei Josafá, aquilo que ele teve medo, na verdade era um caminho de Deus para que ele tivesse uma vitória extraordinária, caiu um terror sobre os povos inimigos e eles ainda saíssem com despojo. Meu Deus. Então aquilo que você está com medo, aquilo que você fala, meu Deus, como é que eu vou enfrentar? É um caminho de Deus para que você saia suprido, abençoado. Deus vai fazer algo extraordinário nessa situação. Amém? O inimigo acha que ele vai te saquear, na verdade ele vai restituir, ele vai trazer abundância, ele vai colocar nas tuas mãos, né? Ele vai ser só um mensageiro da grande provisão que Deus vai colocar na tua mão em nome de Jesus, não é? Porque houve uma provisão poderosa que veio da mão do inimigo, né? Você está sendo ameaçado, comece a cantar, a adorar o Senhor, porque a arma da ameaça será o lucro da tua vitória em nome de Jesus, não é? Muito forte isso, né? Muito. E a Bíblia diz que no 4º dia eles foram até o Vale da Bênção, eles foram testemunhar o que Deus tinha feito. Então começa a já escrever aí o teu testemunho, porque dessa situação que o inimigo colocou pavor, porque o inimigo ele é um espírito oportunista, e ele vem no dia que você não está entendendo nada para dizer que você vai morrer, que vai acabar, que não vai acontecer. Ele é aquele que bota o terror, né? Mas na verdade é o lugar do teu testemunho. Em nome de Jesus. Amém. Eu profetizo 3 dias de lucro. Amém. E o 4º dia será o dia de testemunhar em nome de Jesus. Amém. Que você se prepare para contar as maravilhas do Senhor em nome de Jesus. Amém. Declara assim comigo, fala, o 4º dia vai chegar. O 4º dia vai chegar. Meu Deus. O Vale da O Bênção. vale da bênção. Final da história, confusão no arraial do inimigo e festa no arraial do povo de Deus. Amém? Então, ó, querido, guarda aí, anota aí. Vai ter confusão no arraial do inimigo e vai ter festa no arraial do povo de Deus. Amém? Aquilo que o inimigo soprou nos teus ouvidos não vai acontecer. Aleluia. Vai acontecer exatamente o contrário, para que você viva a tua vida livre e para que você glorifique o nome do Senhor. Sabe o que aconteceu com aquele povo? Paz e descanso por todos os lados. Amém. Não tinha ameaça do sul, não tinha ameaça do norte, não tinha ameaça do leste e oeste, não tinha mais ameaça, porque todos os inimigos eles foram dizimados e houve paz no reino de Josafá, por causa da oração. Amém. Não é? Deus garantiu vitória. Amém. E nós vamos orar aqui. Vamos orar. A gente quer orar hoje justamente por essa maldição, essa malignidade do espírito do medo. Amém, queridos? Eu vi uma pesquisa que 95% dos nossos medos não se concretizam. Por quê? Porque Satanás é um espírito mentiroso. Então, aquilo que ele coloca é aquilo que não vai acontecer. Tudo aquilo que ele diz, pode fazer aí recapitula aí na tua vida, tudo que você teve medo, se aconteceu ou se não aconteceu. Então, ele coloca uma mentira e ele começa a embasar essa mentira com circunstâncias, e muitas vezes nós alimentamos a mentira do inimigo e a gente começa a entrar em algo terrível. E começa, o profeta Elias, quando Jezabel falou, você vai morrer, ele foi para dentro de uma caverna com medo. Ele morreu? Não, ele não morreu. Por quê? O que sai da boca do inimigo é mentira. Amém. E está desconstruída toda mentira que ele tem contado sobre tudo que você tem enfrentado. A verdade vai ter livramento, vai ter despojo, Deus vai se manifestar, a graça do Senhor é sobre a tua vida, em nome de Jesus. Então, você que está aí nos ouvindo, o bispo vai orar e todo espírito de medo vai cair por terra e o Senhor vai começar a te fazer enxergar que Ele está com você nessa batalha e que o final da história é vitória em nome de Jesus. O medo ele tem um objetivo, fazer você perder o sentido, fazer você perder os teus objetivos, fazer você perder a tua fé, a tua perspectiva. É tempo da gente se ressignificar, sabe? Trazer de volta o sentido do negócio.
Porque nós vivemos. Eu vivo para comer? Não, a gente vive para viver vitórias, para honrar o Senhor, para adorar o Senhor. Josafá falou assim, cara, ninguém vai calar os meus lábios, ninguém vai parar o nosso desenvolvimento. Ele falou, quem nos trouxe aqui foi o Senhor, e essa é a nossa terra. Então, Senhor, se algum mal nós fizermos, ele reconheceu, ele se colocou nas mãos do Senhor, ele orou, ele o adorou, e Deus lhe deu descanso. E o medo vai ser derrotado na tua vida em nome de Jesus. Medo do futuro, medo do que vai acontecer. Tem mais gente sofrendo, nós vimos pesquisas disso, mais gente sofrendo de medo do Covid do que da própria enfermidade. Eu conversei ontem à noite com um querido bem de longe, que teve Covid, e ele falou assim para mim, bispo, eu tinha mais medo de morrer, eu fiquei bem mais ruim do medo do que da doença. O que é isso? Exatamente o que ataca as nossas vidas e o que tentou atacar Josafá, o volume de pessoas. E eu quero declarar que esse medo não vai proliferar, não vai nos aprisionar em nome de Jesus. O medo, a Sandra colocou aqui, traz enfermidades, e é verdade. Tem gente que fica enfermo por causa do medo. Nós não. Amém? Declara, eu não fico enfermo, eu não sou aprisionado, e o medo, ele não coloca um fim na minha história. Diga assim, o medo me aproxima de Deus, me faz orar mais, me faz louvar, ser cheio do Espírito Santo e me faz colher a vitória. Em nome de Jesus, declara comigo, fala, o meu medo, ele hoje está sendo substituído pela minha adoração. E eu não serei escravo de nenhuma situação, mas eu viverei para louvar e adorar o Deus da minha salvação, em nome de Jesus. Deus Pai de amor, nós entramos em oração e concordância. Reconhecemos, ó Pai, que algumas coisas que nós erramos, que nós precisamos nos consertar, nos ajustar, e eu coloco meu coração diante do Senhor, assim, junto com os meus irmãos aqui, cada um em um lugar, Senhor, mas um coração no único lugar, na Tua presença, Senhor, para que o Senhor nos ajuste, para que o Senhor nos estabeleça, Senhor, como reis e príncipes, como fomos enviados, como o Senhor já determinou sobre a nossa vida, e como Josafá nessa manhã, eu oro, meu Pai, eu busco a Tua face, e eu clamo, Pai, para que nenhum dos meus irmãos aqui, Senhor, seja escravo do medo. Senhor, o medo veio, mas um homem posicionado venceu os seus adversários. Põe, Senhor, sobre cada filho Teu aqui a autoridade, a intimidade que Josafá tinha para vencer, para alcançar, para que o Senhor lutasse as guerras. Senhor, eu te peço, luta a guerra dos Teus filhos aqui comigo. Luta, Senhor, olha para cada servo Teu, cada um com os seus objetivos, cada um com os seus sonhos, cada um até enfrentando os seus medos. Mas eu sei que o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso, Pai, para quebrar toda a escravidão, toda a ameaça. Desfaz a ameaça. O produto de Satanás não vai produzir a derrota no nosso interior. Todo produto produzido para desestabilizar, para quebrar aquilo que é a nossa fé, para quebrar a nossa vida espiritual, não tem poder. Eu desligo em nome de Jesus e eu declaro: toda malignidade, o sofisma, as ameaças e as armas forjadas não prosperará. Como foi com Josafá, eu declaro sobre o Teu povo. Senhor, guerreia as guerras dos Teus filhos. Senhor, nesta guerra nós não vamos pelejar. Que as guerras colocadas aqui, Senhor, seja o Senhor a guerrear. Põe o despojo na mão dos Teus filhos. Leva-nos ao vale da bênção, meu Pai. Nos leva à grande colheita. Nos leva à Tua casa para testemunhar, para ofertar, para adorar, para celebrar ao Senhor pelos Teus grandes feitos em nome de Jesus. Opera, Senhor, como antes, como sempre será, Senhor. Aonde chegar o som da minha voz, que haja cura, que haja restauração, ressurreição e o livramento do Senhor, em nome de Jesus. Hoje, Senhor, é um dia que o mundo, Senhor, estava esperando uma ameaça acontecer. Palavras, Senhor, de pessoas que não têm sabedoria,
que lançaram sobre o teu povo. E eu declaro que hoje comece o dia do despojo, para que todos saibam que há Deus em Israel, há Deus que governa sobre a igreja, e a autoridade que nós recebemos, a qual as portas do inferno não têm poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você quer saber o que ia acontecer dia 30? Nós estamos aqui para anunciar. Vai começar o tempo do despojo do Senhor. Amém. Dia 30 declara, o dia que o Senhor guerreou as minhas guerras. Aleluia. Em nome de Jesus.